início de uma maratona de estudos, né? Das cartas às 7 igrejas. E hoje nós vamos falar sobre anjos. Serão 2 terças-feiras. Hoje nós vamos dar a introdução dos anjos e entrar um pouquinho nas atividades dos anjos, quem são, quando foram criados, como foram criados, por quem foram criados. E na próxima terça-feira nós vamos falar sobre os anjos maus. Quem acredita que existem anjos? Quem acredita que existem anjos? Então nós vamos hoje saber se nós estamos acreditando certo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, sentados mesmo. Um livro muito conhecido, o versículo mais ainda, muito citado, capítulo 34, versículo 7. Salmos, capítulo 34 e o versículo 7. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem pode ler comigo? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por esse momento tão maravilhoso que nós vamos nos alimentar da Sua palavra. Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor falando aos corações, que as pessoas saiam daqui melhores do que entraram, não para a minha glória, Senhor, mas para a glória do Senhor. Meu Deus, nós sabemos que a sabedoria vem do Senhor. Meu Deus, toma essa oportunidade agora, que não seja mais eu, mas sim o Senhor falando à tua igreja, para confortar, encorajar, animar, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje, o estudo que nós vamos falar hoje, é bem difícil de nós encontrarmos disponível em literaturas sérias. Nós vemos muitas literaturas falando de anjos, mas não são literaturas sérias, livros sérios. Por que eu chamo de livro sério? Que não se baseia em experiência própria, mas que se baseia na Bíblia. Então, se você hoje dá um Google, né, jogar lá na internet sobre anjos, você vai ter um monte de exemplos absurdos até, que você cabe a você ter o discernimento de acreditar ou não. Então, nesse momento, nós preferimos ficar com a Bíblia. Então, já estou adiantando para os irmãos, nós vamos fazer esse estudo, mas nós vamos deixar de fora todo o misticismo, toda a superstição, sabe? Tudo aquilo que ensinaram para a gente de quando nós éramos pequenos, nós temos que deixar de fora, para nós podermos deixar a palavra entrar. Amém. Eu estava ouvindo aqui o pastor Vanderlei falando poucos minutos sobre o momento que a palavra chega ao nosso coração, né? E que a gente precisa aproveitar esse momento, que a gente precisa deixar ela entrar. Mas quão grande é a luta no momento que a palavra está sendo lançada, o estudo está sendo lançado. Você não vê, mas dura coisa. Nunca queira, peça ao Senhor, Senhor, não me deixa nunca chegar nesse ponto. Dura coisa é alguém te mostrar o óbvio e você não consegue deixar o óbvio entrar no seu coração. Tem alguma coisa que impede isso, que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos livre dessa dureza de ouvirmos. Porque, irmãos, desde quando você nasceu na presença do Senhor, você ouviu a palavra de Deus sendo pregada diversas vezes no mesmo capítulo, sim ou não? Sim. E aí você descobre coisas diferentes. Por quê? Porque Deus sabe. Não é que você não sabia lá atrás, você esqueceu. Em algum momento você esqueceu. Por isso que até a volta de Jesus, a Bíblia vai ser pregada e pregada e pregada e pregada, porque Deus conhece o seu povo. Aleluia. Deus conhece o seu povo. Quando Deus libertou o povo do Egito, Ele vira e mexe e falava para Moisés assim, Moisés, alerta o povo, eles vão se esquecer. Assim que eles estiverem em Canaã, eles vão esquecer de tudo.
Deus conhece o seu povo. Ele sabe que à medida que nós vamos recebendo as bênçãos, que à medida que nós vamos recebendo as vitórias, nós vamos nos esquecendo. Então, a palavra de Deus vem para nos lembrar. Então, hoje aqui, vocês já levantaram a mão, né, que acreditam em anjos. Certo teólogo disse que quando nós quisermos imaginar os anjos, o mundo espiritual, nós devemos imaginar um edifício de 2 andares. O primeiro andar estamos nós, aqui, falando, tocando, conversando, ouvindo. No segundo andar, nós não podemos ouvir, nós não estamos vendo, mas não significa que esse segundo andar esteja parado. É assim o mundo espiritual. Nós estamos aqui agora, mas nós não podemos ver o que está acontecendo aqui em cima. Nós não temos esse momento agora de total êxtase para nós vermos o que está acontecendo aqui em cima. Mas os anjos não estão parados. Aleluia. Eles estão trabalhando para o Senhor, porque é para isso que eles foram criados. Então, enquanto nós estamos aqui, você está sentado aí, você está tentando se conectar com a palavra, você está tentando não se distrair com o fundo musical, com o barulho do ar-condicionado, com alguém que te cutuca. E o anjo do Senhor está aqui. Ele está entregando, ele está fazendo com que esse movimento chegue até você. E toda espécie de distração te desconecta. E aí você não consegue absorver o que a palavra de Deus quer ministrar ao seu coração. Então, anjos, eles são criaturas do mundo espiritual. Se é criatura, ele tem um criador, certo? E eles possuem alta inteligência e capacidade de juízo moral. Ou seja, eles têm capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Porém, eles não possuem um corpo. Não tem corpo. É espírito. Ele aparece em 34 livros. A evidência de anjos. 34 livros da Bíblia relatam a evidência de anjos. E 275 referências a anjos na Bíblia. E muita gente deseja ver anjo. Muita gente diz que vê o anjo, né? E nós não estamos aqui para discutir se viu ou não viu, porque isso é uma particularidade. O que nós podemos dizer, sim, que se Deus permitir, ele aparece. Apenas se Deus permitir. E que nós podemos também admitir que quando ele aparece, o ser humano não fica igual. Certo? O ser humano não fica igual, porque a nossa capacidade humana não consegue. Veja que você é humano e você quer ter conectividade com algo espiritual. A sua capacidade humana não está pronta para isso. Então alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Ou você desmaia, ou seus joelhos tremem e você cai, ou você chora desesperadamente. Mas eu não posso simplesmente dizer para vocês, sem um pingo de lágrimas, sem tremer nada e sem arrepiar nada, e dizer que tem um anjo. Eu estou vendo um anjo. Eu estou vendo um anjo aqui, o anjo da igreja. E que vocês podem ver também. Mas vamos falar assim, no hemisfério espiritual, como que eu posso dizer que eu estou vendo um anjo aqui? E não acontece nada comigo. Eu não me emociono, eu não choro. Não sinto nada. Quando nós olhamos para a Bíblia, o embasamento bíblico, nós vemos que foram manifestações absurdas. As pessoas que viram os anjos, ou elas se prostraram, elas caíram sem forças, demoraram dias para se recuperar. Dias! Tamanha era a sua fraqueza. Então eles são criaturas, só que nem sempre eles existiram. Olha só que interessante, Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que os anjos, eles não são eternos. Eles não são como Deus. Deus não tem alguém que criou Deus. Deus é Deus. Não tem alguém que criou Jesus. Não existe. Mas os anjos têm um Criador. Olha que coisa interessante. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6, nós vamos constatar isso. Livro de Neemias, capítulo 9 e o versículo 6. Bem gostoso de estudar, viu, irmãos? Esse tema é bem gostoso.
Eu peço que os irmãos se entreguem mesmo para entender o como é bom falar do céu. Neemias capítulo 9, versículo 6, nós vamos nos deparar com a oração de Esdras. E diz assim: Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Aleluia. De que exército está falando aqui? No momento da criação, quando Deus disse: tudo que eu criei é bom, Deus criou os anjos ali naquele momento. E Esdras está dizendo aqui: fizeste o céu e o céu dos céus, e fizeste um exército, ou seja, existe um exército nos céus, Esdras está dizendo aqui. E esse exército não é de humanos, esse exército não é composto de humanos, mas esse exército é composto de anjos, anjos celestiais. E lá no Salmo 148, no versículo 2, salmista Davi está fazendo ali uma citação poética. Obviamente que ele não está, não é porque ele mandou que os anjos vão fazer, mas ele está dizendo ali, mais ou menos para nós imaginarmos como é o dia a dia de um anjo. Então ele fala ali no capítulo 148, e o versículo 2, fala assim: louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no todas as estrelas luzentes. Ah, porque Davi está mandando, o anjo vai louvar? Não, Davi. Isso aconteceu depois da criação. E o que isso quer dizer? Deus não poupou o anjo rebelde. E interessante aqui que Pedro fala: Jesus não poupou o anjo rebelde, o que dirá falsos mestres. Olha isso, Pedro está falando aqui. Se Deus não poupou os anjos, o que dirá de vocês, falsos mestres? Falsos professores? Seguramente Deus condenará vocês. Já pensou? E olha só, vocês que estão sentados aí falando: tá vendo, professores errados? Aí está falando aqui, vocês, falsos mestres e seus seguidores, todos aqueles que ouvem e seguem. Não vou falar nada porque não quero arrumar confusão. Aquela história de Tiatira, lembra? Eu vou seguindo porque eu não faço o que eles fazem, mas você está no movimento, certo? Você está tolerando. Amém? Mais uma vez o Senhor fala isso hoje aqui. E aí em Judas 6, mais uma vez, fala que os anjos estão aguardando aí o juízo do grande dia. E por que houve essa rebelião? Porque os anjos queriam ser mais que Deus, certo? Então, por toda a Bíblia, esse assunto dos anjos maus fica para terça-feira, não percam, tá? Porque vai ser muito bom, empolgante. Por toda a Bíblia nós podemos entender então que os anjos, eles são seres dotados de inteligência, mas eles não são oniscientes. Eles têm inteligência, mas eles têm limitações. Só que eles apareceram muitas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e até no capítulo 28, versículo 5 de Mateus, quando há ressurreição e as mulheres vão até o sepulcro, quem que está lá esperando elas? O anjo do Senhor, certo? E ele está como? Como que elas veem o anjo? Reluzente? Pensem aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A Bíblia vai falar que os anjos têm vários nomes. Nós vamos encontrar em Jó, filhos de Deus. Essa expressão quer dizer anjos, tá? Nós vamos encontrar em Salmos, santos do Senhor. Também quer dizer anjos. Bom? Em Hebreus nós vamos encontrar espíritos, no plural. Também quer dizer anjos. Lá em Daniel nós vamos ler anjos como sentinelas. Você vai ler lá, nossa, sentinelas
sentinela. O que é sentinela aqui nesse contexto? Lá no contexto de Daniel, anjos. E Colossenses e Efésios, Colossenses que nós lemos agora, vai falar sobre trono, potestade, soberania, poder, tudo isso falando de anjos. E aí a gente encontra também querubins na Bíblia, né? E aí é uma espécie de anjo. Os querubins, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, vamos conferir? Gênesis 3. Todo anjo tem uma missão, viu, irmãos? Eles não são omissos, eles não são preguiçosos. 3:24 diz assim: e havendo lançado fora o homem, fora da onde? Do jardim, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então os querubins, primeira tarefa dos querubins era guardar o jardim. Depois nós vamos ver os querubins sendo representados na Arca da Aliança. Deus deu a orientação para Moisés para fazer um querubim de um lado, outro querubim do outro. O que acontecia? Eles abriam as asas ali, uma imagem em cima da arca, né? E a glória de Deus descia ali. É a representação, né? E um versículo maravilhoso está em Salmos, capítulo 18. Outra função do querubim, e essa eu achei maravilhosa. Eu não sei a tradução que vocês vão ler aí, mas outra função do querubim aqui, Salmos 18, versículo 8 ao 10. Aqui, o salmista está falando do nariz de Deus, hein? Versículo 8, só para você saber de quem que ele está falando, ó. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, olha isso, irmãos. Abaixou os céus e desceu. E a escuridão estava debaixo dos seus pés. E olha isso, e montou num querubim e voou. Aí o salmista diz: sim, voou sobre as asas do vento. Então o querubim é meio de transporte para Deus. Quem sabia disso? Olha que bonito. Deus quer dar uma viajada, chama o querubim e cavalga. Em outras traduções está falando cavalgar. Deus cavalga no querubim. Ah, isso não entra na minha mente. Não vai entrar mesmo. Não vai. Não consigo imaginar. Não vai mesmo. É sobrenatural. Quando é sobrenatural, não é natural, é sobre. Amém? Mas pensa aí num Deus maravilhoso visitando a terra. Aleluia. Além disso, existem os serafins. Então a gente falou dos querubins, que tem aí uma grande tarefa, né? E aí a gente vai para os serafins, que está no livro de Isaías. Ele é mencionado apenas uma vez. Aleluia. Apenas uma vez. Então vale a pena ler. Isaías capítulo 6. Isaías 6, versículo 2. Podemos ler? Os serafins, veja que não está no singular, então são vários, tá? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Imagina aí. Imagine então, 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 outras asas eles cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam. Deu para imaginar? E clamavam
uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, Jesus. Coisa linda. Isso 24 horas. Santo, Santo, Santo. E cobre os olhos para não ver a santidade de Deus. Os serafins. Amém? E aí tem os seres viventes, que também são criados por Deus, que está em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, e o versículo 5. 1:5. Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e do meio dela, vamos ler versículo 4 para a gente entender? Vamos ver o versículo 3, vamos ler o contexto todo. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Ó, aparência, 2 pontos. Essa é a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos. Era um homem, mas tinha 4 rostos. Como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham as mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Só desenhando isso para a gente imaginar. Mas imagina assim, Ezequiel tendo essa visão e dando essa riqueza de detalhes. E aí você pergunta, por que? Mas no céu também tem uma hierarquia. Tem aquele que vem primeiro, depois tem o segundo, tem aquele que tem a tal função. Então nós vamos ver aqui que o arcanjo Miguel, ele tinha uma hierarquia, e todas as vezes que ele aparece na Bíblia é para ser uma batalha. Então ele é um anjo de guerra. Ele é chamado para as batalhas. Aí tem aquele crente que fala assim: ó anjo Miguel. Não podemos orar para o anjo. Não podemos adorar o anjo. O anjo é um representante, é um mensageiro do Senhor. Ele obedece às ordens do Senhor. Então quando o Senhor manda ele vir para lutar, é porque a peleja está ganha. Aleluia. Amém? A peleja está ganha. Judas, livro de Judas.
livro de Judas, antes de Apocalipse. O livro de Judas, ele só tem um capítulo, certo? Então você vai ver o versículo 9. O versículo 9 do livro de Judas diz assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou, presta atenção aqui, ó, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que está falando aqui? Miguel, ele foi enviado para um propósito, não para discutir. Olha a hierarquia sendo obedecida. Ele não bateu boca com Satanás. Ele simplesmente disse: o Senhor te repreende. Ele jogou essa luta que não era para ele e falou: o Senhor te repreende. Ou seja, o Senhor vai te repreender. O Senhor vai ter algum encontro contigo. Não vai ser comigo essa batalha. Olha isso. Por quê? Porque hierarquicamente ele estava proibido de tal coisa. Entenderam? Hierarquicamente ele estava proibido. Deixa para Deus. Em 1 Tessalonicenses, nós vemos algo curioso. No capítulo 4, versículo 16. Apesar de não citar nome. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, versículo 6. Olha que coisa curiosa que está dizendo aqui. 4, eu falei 6, é 16, tá? Se eu falei 6, está errado. Tessalonicenses 4,16, primeira carta, diz assim: porque o mesmo Senhor, olha que lindo isso aqui, descerá do céu com alarido, com barulho, e com voz de arcanjo. Como será essa voz de arcanjo? E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a vinda de Jesus, ela será anunciada por um arcanjo. Então isso não citou Miguel aqui, mas pode ser que seja Miguel. Amém? Não citou. Mas o único arcanjo reconhecido biblicamente é Miguel. E aqui o Senhor está falando: a minha vinda será anunciada. Pode ser por trombeta também, mas pela voz de um arcanjo. Como Deus, Ele usa desses serviços. E aí eu venho com uma pergunta para vocês então: se os anjos são maravilhosos, eles estão a serviço de Deus, existe então um anjo da guarda? Não. Pode ser que sim. Hein? A bicha dominical. Pode ser que sim. Vamos lá. O que vocês acham? Existe anjo da guarda? Sim. Lembra do capítulo 34 que a gente leu? Mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Tem ou não tem? Acha que sim? Estou em dúvida, mas eu acho que sim. Quem lembra da oração que os, desde pequenininho se fazia lá? Errado, né? Santo anjo do Senhor. Ele, na verdade, se eu pedir para vocês recitarem, vocês vão saber de cor. Mas porque vocês foram ensinados errado. Nós não podemos orar para o anjo. A gente aprendeu isso, certo? Mas nós não podemos ignorar a presença do anjo. Tá certo? Só para quem entendeu também tem. Isso, muito bem. Então, acredita? Agora acredita? Então tá bom. Olha só. Nós não temos um anjo particular. Tá bom? Não temos. Então, por exemplo, não tem um anjo particular cuidando de mim. Não tem um anjo particular cuidando do pastor Vanderlei. Não. Mas nós temos milhões de anjos que acampam-se por regiões. Eles são designados por regiões. Certo? Então tem a equipe dos anjos do Senhor que guarda o Jardim Pereira. Certo? É maravilhoso. Tem a equipe dos anjos do Senhor que guarda o Japão.
que guarda a África, que guarda os mendigos. Amém? Amém, Jesus. É um exército. E aí no capítulo 91, e o versículo 11 e 12, porque aos seus anjos, olha só, porque aos seus anjos, está falando de quem? Deus. Deus dá, o anjo só vem se ele recebe a ordem. A ordem a meu respeito. Vai lá no meu nome e faz isso. Salmo 91. Isso é conforto para nós. Glória. Conforto. Hoje nós podemos sair daqui confortados. Aleluia. De saber que os anjos do Senhor estão aqui. Aleluia. Não vemos, não sentimos, são ignorados, um pouco falados, mas estão aqui, estão trabalhando, eles não param. Eles não param. Você está aqui, tem anjo na sua casa, tem anjo cuidando da sua família, dos seus filhos, no seu trabalho. Não para. Deus criou os anjos para serviço da igreja. Amém? Além de cuidar de tudo, mas especialmente da igreja, Deus criou anjos para estar a serviço da igreja. A Bíblia não defende a ideia de um anjo para cada um. Ela não defende isso, mas ela defende que os anjos estão por região, por família. Não sei como é feita a divisão, mas em Mateus 18:10 diz que os anjos estão guardando as crianças. Aleluia. E por que muita gente acredita no anjo, assim como o anjo da guarda particular? O que aconteceu em Atos 12, versículo 15, quando Pedro estava preso? O pessoal orando. Aí de repente, bate na porta. O pessoal, não é ninguém não. Bate na porta. Aí vai uma menina lá. Ao invés dela abrir a porta para Pedro, ela fecha de novo a porta e volta. Fala assim, Pedro está aí. Você está louca? Pedro está preso. Vamos continuar a oração. Isso aí deve ser uma manifestação maligna para tirar a nossa concentração. Vamos orar. Aí uma pessoa diz assim no versículo 15: deve ser o anjo dele. Não. Entendeu? Deve ser o anjo dele, veio aqui nos visitar. Então, por causa disso, muitas vezes, há uma confusão. As pessoas pegam esse versículo solto e falam, não, é o anjo dele, é o meu anjo, certo? Então, temos plena certeza que os anjos protegem muitos ao mesmo tempo, certo? Os anjos têm poder? Vamos ver? Salmo 103. Salmos capítulo 103 e o versículo 20. Salmos capítulo 103 e o versículo 20. Livro de Salmos, capítulo 103 e o versículo 20. Diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nesse capítulo, o salmista está dizendo que os anjos são poderosos. Ele fala, bendigam ao Senhor os seus anjos. Louvem o Senhor os seus anjos. Vocês anjos que são valorosos em poder. O salmista está falando, valorosos em poder, que executam as suas ordens sem reclamar. Os anjos, diferentes de nós, quando Deus manda uma vez, os anjos obedecem. Esses anjos que restaram lá, não é uma pequena porção. São muitos, a Bíblia fala milhares. A Bíblia usa até a palavra miríades de milhares, ou seja, são incontáveis. Não dá para contar o tanto de anjos que Deus tem no seu exército. E se compararmos os anjos com os humanos rebeldes,
e mais poderosos do que qualquer homem rebelde dessa terra. Aleluia. Um anjo só derrotou 185.000 soldados assírios. Um anjo só. Que está em 2 Reis, para você ler depois, capítulo 19, versículo 35, quando Senaqueribe ameaça Ezequias, ameaça Jerusalém, fala: o que esse Deus pode fazer por você? E aí Deus fala: confie em mim. E aí fala: e o anjo do Senhor veio. Numa tacada só, 185.000 soldados assírios mortos. Um anjo. Será que eles são poderosos? Será que eles são poderosos? Em Hebreus 2,7 fala assim: um pouco menor que os anjos. Está falando que Cristo. Por que o autor de Hebreus falou isso? Quer dizer que Cristo é menor que os anjos? Não. Quer dizer que quando Cristo andou nessa terra, ele se esvaziou do quê? De si, da sua glória. Então, temporariamente, os anjos estavam superiores a ele, porque ele se esvaziou voluntariamente da sua glória. Mas foi temporário. Amém? Enquanto estiverem aqui na terra, os humanos serão inferiores aos anjos. Olha que interessante, enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas Jesus diz que a partir do momento que nós migrarmos desse mundo para o mundo espiritual, mas Ele perdoou nós, pecadores miseráveis. Aleluia. Olha o amor de Deus, a graça de Deus. Tanto que Ele amava e ama o povo dele. O poder dos anjos é grande, mas não é infinito. É limitado. A Bíblia relata grandes batalhas que aconteceram através de anjos. Eles são incontáveis no seu estado original, que é pureza. A Bíblia nos promete que com a volta de Cristo nós seremos promovidos a uma posição superior à dos anjos. Nós vamos conferir 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Paulo dando esperança para o povo. Quando nós lemos esses versículos, acende em nós uma vontade de que Cristo volte. De que Cristo volte, porque nós queremos viver esse momento, viver essa realidade. É uma pergunta, tá, irmãos? Paulo está falando aqui. Não sabeis vós, 1 Coríntios 6, versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então Paulo está falando, nós vamos julgar os anjos. Nós vamos participar. Então existem duas criaturas que Deus fez com inteligência: os anjos e os humanos. Ele fez com capacidade intelectual, com critério moral. E isso nos permite hoje entender a Bíblia. O animal não consegue entender a Bíblia. Certo? Se nós colocarmos um animal aqui para ouvir a palavra, ele não tem essa capacidade. Mas o Senhor nos deu essa capacidade. Como seres humanos, nós temos condições de ler a palavra, pensar sobre a palavra, ensinar a palavra por misericórdia. Nós conseguimos buscar o Espírito Santo. Nós entendemos que é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo, coisa que um animal não sabe. Certo? E aí nós vemos algumas diferenças entre nós e os anjos. Poxa, mas então se nós somos inteligentes igual aos anjos, nós somos parecidos? Não. Nós, seres humanos, olha o amor de Deus. Nós, seres humanos, somos os únicos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não. Concluímos então que nós nos parecemos com Deus mais do que os anjos se parecem. Olha o privilégio. Você se parece com Deus mais do que um anjo. Nós teremos autoridade sobre eles. Hoje os anjos já nos servem. Certo? Eles já nos servem. Nós não estamos vendo, mas eles já nos servem. Quem aqui tem história para contar? De livramento, de coisas que aconteceram que você fala, meu Deus, eu não sei como isso aconteceu, mas só sei que estou aqui para contar. Hebreus 1,14. Olha lá como ele está no nosso serviço, ao nosso dispor.
Hebreus 1:14. Quando vocês tiverem um tempinho, leia o capítulo 1 de Hebreus inteiro. Versículo 14. É uma pergunta também. Não são porventura todos eles quem? Os anjos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não têm compromisso com quem não tem compromisso com Deus. Nós lemos no início desta pregação, deste estudo, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E aqui o Senhor está falando, aqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos não têm muito compromisso aí com quem não teme a Deus, com quem não vai herdar a salvação, com quem não quer ouvir falar de Deus. O compromisso dos anjos é com a igreja. A Bíblia está falando aqui. Outra coisa interessante que nós temos e os anjos não. Os anjos não se multiplicam. Certo? E como tem tanto anjo? Vou te falar uma coisa que eu descobri hoje. Eu nunca parei para pensar. E hoje eu parei para pensar, li, vi outras pessoas falando. Deus criou uma vez só os anjos. Para pensar nisso. Na criação, a quantidade de anjos é a mesma. Entendeu? É a mesma. Não teve reprodução. Não é assim, todo dia nasce um anjo. Não. Aquele dia lá na criação foi o dia dos anjos. Acabou. Eles não se multiplicam. Olha que interessante. E a mesma quantidade de anjos maus é a mesma que caiu da terra para a terra. Caiu do céu para a terra. 1/3. Nem mais, nem menos. É a mesma. Então não tem procriação de anjos. Aí quando a gente vê em Lucas 20 os saduceus colocando Jesus numa enrascada, falando assim, nós sabemos que tem um dever dos irmãos, que tem o irmão que tem uma esposa, se ele morre, o irmão dele pode casar com essa esposa, aí se morre, o outro irmão pode, porque tem que ter descendente na família. Aí eu pergunto para você, Jesus, esse homem que teve 7, essa mulher que teve 7 maridos, 7 esposos, de quem ela vai ser lá no céu? Aí Jesus disse, de ninguém. Lá no céu não tem casamento, lá no céu não tem procriação. Certo? Eles são imortais, então a mesma quantidade que criou lá continua. Não morreu ninguém, nenhum anjo, até agora, nem do bem nem do mal. Muitos anjos pecaram e não foram salvos, que é essa terça parte. Isso representa o amor de Deus para nós, porque somos pecadores, mas Deus nos deu a salvação. E aí, a Bíblia nos fala que em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, os anjos, ou melhor, a salvação, ela abarcou povos e línguas e nações. Ou seja, o Senhor não escolheu só um país, o Senhor não escolheu só uma tribo, o Senhor escolheu povos, línguas, nações. E vai ser lindo o dia do grande encontro. Aleluia. Saber da existência dos anjos é reconhecer que o mundo espiritual existe. Isso redobra o quê? O nosso cuidado. Isso redobra a nossa vontade de buscar a Deus. Isso redobra a nossa fé. O anjo, ele tem ele nos alegrou aqui, não é? O anjo vem, se assenta, se livra, protege, mas o anjo também faz coisas difíceis, ele pune, também enviado para punir. Lá em Sodoma e Gomorra, os anjos vão, pousam na casa de Ló, ferem de cegueira os malfeitores, anjos. Mas, Carol, era reluzente? Não, era em forma corpórea. Então os anjos, se Deus quiser, o anjo aparece de forma corpórea. Ele assume uma forma humana jamais vista, ele aparece. O que aconteceu com a jumenta de Balaão? Ela assustou por quê?
quê? Ela viu o anjo. O anjo aparece para que até a jumenta se assustou. Como que os crentes não se assustam? Eu não consigo, irmãos, eu não consigo entender. Os olhos do servo de Eliseu. Vamos morrer, Eliseu, vamos morrer. Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele. Quando os olhos dele abrem, ele vê o quê? Carros, exércitos de fogo. Eram quem? Os anjos. Quem era o quarto homem na fornalha? Representação forte de Cristo através de um anjo do Senhor. Quem fechou a boca dos leões? O anjo do Senhor. Você vai ler isso lá. O anjo do Senhor fechou a boca do leão. Porque os anjos estão a serviço de Deus para nos proteger. O servo do Senhor não vê, mas existem soldados ao nosso lado. Quantos testemunhos nós vemos de pessoas que iam ser assaltadas, mas Deus se manifesta ali de uma forma que o inimigo vê a presença de anjos ao redor dessa pessoa e o inimigo retrocede. Quantos na Bíblia, exércitos fortíssimos, foram derrotados somente pela presença de anjos? Eles lutavam entre si. Quem já viu isso? Os próprios mataram eles mesmos. O anjo do Senhor, ele se alegra. Os anjos se alegram quando uma alma se rende. A Bíblia fala que é a festa. Os anjos se alegram, eles fazem festa, porque está mais próximo o dia da redenção. Os anjos nos ensinam algumas coisas. Primeira coisa é o exemplo. No céu, sabe aquela parte que fala assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? Assim na terra, somos nós aqui, certo? Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra. E lá no céu? Para os anjos. E o que acontece quando a vontade do Senhor é dada ali? O desejo do Senhor é falado? Há questionamento? Não, há obediência. Os anjos obedecem. Eles servem com humildade, tarefas grandes e tarefas pequenas. Os anjos adoram ao Senhor dia e noite. A maior alegria do anjo é adorar a Deus. Ele foi feito para isso. E essa deveria ser a nossa alegria, o nosso deleite, adorar a Deus. Em resumo, os anjos então são mensageiros, trazem mensagens para Deus, de Deus para nós. Quando José ia deixar Maria, o anjo veio e falou: não temas em receber Maria. O anjo dá a direção, o anjo dá a orientação. O anjo executa juízos de Deus como uma praga. O anjo da morte, lá no Egito. Ele abate os líderes dos exércitos. Ele fere de morte o rei Herodes, porque o rei Herodes não dava glórias a Deus. Todas essas manifestações Deus não veio na terra fazer, Ele mandou os anjos fazer. Os anjos vão derramar as taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 1. Será um dia de grande alegria quando Cristo voltar, tanto para nós quanto para os anjos, porque eles farão parte dessa manifestação. Os anjos, eles patrulham a terra para Deus. Então, finalizando, quão essencial é a importância do anjo na nossa vida, certo? Eles estão a serviço de Deus para mudar caminhos. Às vezes nós reclamamos, falamos: nossa, mas peguei um trânsito. Às vezes é o anjo do Senhor já mudando a nossa rota, mudando o nosso caminho, mudando o nosso plano. Eles vêm para consolar, como consolou Agar. Quando Agar estava no deserto, falou: volta lá. Ele consolou e deu orientação ao Senhor Jesus na cruz. Ele consolou Paulo durante o naufrágio: ó Paulo, não vai morrer ninguém.
Ele visitou Pedro falando, ó Pedro, come de tudo. Ele visitou Cornélio falando que Cornélio deveria chamar Pedro e deu todas as orientações. Portanto, nós estamos aqui agora pedindo ao Senhor orientação e os anjos do Senhor estão ao serviço dele, ao nosso favor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? O que isso muda na sua vida? Você pode falar assim, não, mas o que isso muda na minha vida? Eu vou ser mais salvo? Não. Isso muda na sua vida para despertar um pouquinho em você que o mundo espiritual existe. Isso muda na sua vida para despertar em você a vontade de conhecer o céu. Isso muda na sua vida para você não ficar acreditando em coisas por aí, em heresias. Isso muda na sua vida para que quando você de fato ver o anjo, porque isso não cessou, o anjo pode aparecer. Se hoje Deus falar assim, eu vou mandar um anjo para Itaúana hoje. Amém. Pode ser que amanhã ela fique desfalecida, se ela viu um anjo de verdade. Certo? Não cessou. Se Deus quiser, Ele manda o anjo. Amém? Amém. O poder de Deus não cessou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ah, mas eu vou ser salva sabendo da doutrina dos anjos? Isso não vai te fazer mais salvo ou menos salvo, mas vai te abrir os olhos. Amém? Amém. Você não precisa, não é um pré-requisito. Ah, o que isso vai mudar na minha vida? Isso é só curiosidade. Tudo bem, usa essa curiosidade para você crescer espiritualmente. Use essa curiosidade para você começar a entender que existem batalhas acima de você que você não vê e que existem coisas visíveis e invisíveis. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Que o Senhor continue falando ao coração de vocês, que vocês possam ir para casa com o coração consolado. É muito bom saber que os anjos estão ao nosso redor. Eu, enquanto fazia os estudos, eu ficava muito consolada de saber que o anjo está ao nosso redor. Ele participa do nosso dia a dia. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Terça-feira que vem, anjos maus. Deus criou o mal? Nós vamos saber na terça-feira que vem. Palmas que exalta Jesus.